Polifragmento 1. Cena 43B, take 1. Cena 43C, take 2. Eu e meus irmãos, até uns 8, 9 anos de idade, a gente estudava com bolsa numa escola particular. Só que chegou num certo momento que mesmo com bolsa era muito pesado arcar com as despesas de uma escola privada e a gente foi para a escola pública. E aí foi quando eu deixei de acreditar na educação. Nossa, dei muito trabalho. Minha mãe sempre tinha que ir na escola porque eu não gostava de estudar, de verdade. Então eu tinha muita dificuldade, a ponto de eu tirar 0 na prova de matemática. E minha professora falava assim, você não vai ter futuro. E aquilo me desmotivava muito, sempre fui muito desmotivada. E na minha escola eles tinham meio que uma separação de alunos pelo nível de conhecimento do aluno. Então eu nunca tive essa oportunidade de ser uma boa líder, né, de estar na frente, né, de algum projeto, de alguma coisa. E quando eu me ingressei no NEG, eu tive toda essa vivência e aprendi muito. Nossa, eu desenvolvi bastante com isso tudo. Eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, né? O Fred antes do NEG e o Fred depois, né? Porque igual a minha realidade aqui no Morro era outra. E lá no NEG é completamente diferente, né? De como se expressar, como conversar e tal. Então isso me ajudou demais, cara. Você aproveitar o que você tem de melhor. Igual eu cozinho muito bem, eu gosto de cozinhar, tenho um prazer enorme. Mas eu nem ligava. Então no NEG aguçou essa habilidade, entendeu? Então eu só trabalhei aquilo que eu tinha de melhor. Eu mergulhei realmente de cabeça no NEG, sabe? Então tudo que tinha de palestra eu participava, workshop eu participava, trabalho não sei o que eu participava, tudo era piolho do NEG. Eu falo com as pessoas que existe um Paulo antes do NEG e um Paulo depois do NEG. A gente às vezes entra aqui achando que vai ser somente um curso de administração voltado para o empreendedorismo. Só que quando chega aqui, vai muito mais além. A gente aprende muito, não só para o ramo profissional, como também para o ramo pessoal. Com a implantação da escola de formação gerencial, ela se revelou um sucesso extraordinário aqui em Minas Gerais, onde foi a sua origem, né? Mas muitas pessoas questionavam que era uma escola, vamos dizer assim, elitizada. Então, com isso, foi criado um modelo copiado daqui da escola gerencial, mas reduzido para 1 ano, em que os mesmos professores, a mesma metodologia foi estendida de graça para aqueles alunos da periferia que faziam um concurso e aqueles que se qualificavam entravam para a escola. E eu acho que isso foi uma socialização do processo, foi uma ideia extraordinária que eu tive o prazer de ajudar a implantá-la. A educação empreendedora é um tema que ainda tem sido muito discutido, porque é algo extremamente novo para o nosso país. Mas eu não tenho dúvida que é um tema que gera uma transformação muito significativa na vida das crianças e dos jovens que têm a oportunidade de ter contato com o tema. Todos os estudantes que passam pela nossa escola, eles de fato saem com um significado diferente sobre a vida deles. São estudantes que passam a ter um protagonismo, eles passam a identificar oportunidades para a vida deles, não só profissional como pessoal. Tanto é que a gente tem um impacto nas famílias, muitos familiares chegam até a gente e falam: que filho é esse que eu entreguei para vocês e que agora eu estou recebendo? A gente costuma dizer aqui no Sebrae que a gente não forma empreendedores, a gente forma cidadão que tem atitude empreendedora na vida. Então, nossa preocupação é resgatar o espírito cidadão do indivíduo e formar o cidadão que tenha conhecimento técnico, que poderá ser, inclusive, dono de um pequeno negócio. Então a educação empreendedora traz esse papel muito importante do protagonismo. Fala assim, olha, agora eu sou agente de mudança. Eu não vou ficar aqui simplesmente mais reclamando do problema. Esse problema agora para mim é um desafio. Esse desafio vai ser resolvido. Eu terminei o ensino médio vendendo bala,
Porém, como eu já tinha noção que eu queria realmente focar no curso, eu queria absorver o máximo de coisas possível, falei, não vou vender nada dentro do núcleo, né, dentro do curso. Só que eu não sei o que me deu, que na metade do ano eu voltei a fazer os bombons que eu tinha aprendido com uma amiga minha durante o ensino médio. E nisso, eu comecei a vender, e o pessoal gostava pra caramba. Então, quando eu saí do curso, tentei arrumar emprego, mandei currículo e nada. E nisso, eu falei assim, você quer saber, o mercado não me quer? Me perdeu. Falei, vou dar o meu jeito, vou correr atrás. E foi assim que começou realmente a provocar. O PUC Minas, ele, ao mesmo tempo que é um campus educacional, ele é também um projeto estratégico do governo de Minas, que teve início em 2009. Um projeto que inicialmente foi muito voltado para as juventudes, atender as juventudes periféricas de Belo Horizonte, da região metropolitana. Era um espaço da antiga FEBEM, que a gente tinha esse desejo de ressignificá-lo. Então surgiram propostas tanto públicas quanto de parceiros privados, como o próprio Sebrae e outras instituições, para estar potencializando o atendimento da juventude aqui. Nada mais simbólico do que você pegar um espaço que trazia toda uma filosofia de condução do jovem em que ele não tinha autonomia, que ele não tinha voz, e de repente você transformar isso num espaço que propõe justamente isso. Fazer com que esse jovem seja o protagonista da sua história, da sua vida. O perfil do estudante que nós recebemos no Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, eles são de escola pública, então ou eles são egressos, eles já finalizaram a jornada deles enquanto estudante, ou eles estão fazendo o 3º ano do ensino médio, e aí eles fazem a nossa escola no contraturno. Eu lembro em 2015, quando a gente inaugurou essa biblioteca, uma cena que não me sai da cabeça, uma aluna, ela entrou aqui em tom eufórico, abraçou as estantes e dizia, é disso que eu precisava. Das escolas de onde eles vêm, eles têm uma sala com um amontoado de livros, mas não conhecem o que realmente é uma biblioteca. Então eu vejo assim, essa transformação que eles passam de conhecer essa biblioteca aqui, poder explorar as oportunidades, o conhecimento que aqui dentro tem, da melhor forma possível. No dia que eu cheguei no PUC Minas, eu fiquei muito impressionada com a estrutura daquele lugar, e até hoje eu fico impressionada. Depois disso eu fui estudar com bolsa no IBMEC, eu fui estudar em Babson College, eu participei de um seminário em Harvard, e até hoje eu não achei nenhuma estrutura tão bonita quanto a do PUC Minas. A partir do momento que eu comecei a estudar lá, eu encontrei uma escola que eu sempre sonhei em estudar, eu não sabia que existia. A péssima aluna que eu era no sistema público, eu virei uma aluna melhor no NEG, mas porque lá o modelo de educação era muito estimulante, era muito legal, era tudo na prática. A gente vê que grande parte das transformações políticas e sociais partem da juventude, a gente precisa investir neles. A nossa metodologia, como ela é feita por projetos, ela é a metodologia mão na massa. Os estudantes, eles propõem projetos, assim como a escola apresenta também, e tudo isso é feito de uma forma muito colaborativa. Então, para o projeto acontecer, nós precisamos de envolver todo o ecossistema escolar. O NEG é formado por minorias. Essas pessoas que vêm geralmente de periferias, negros, pessoas que formam também a comunidade LGBT. E a gente sabe que falar sobre diversidade cultural tem que ser um para além só de internet, né? Que é preciso levar esses assuntos para a sala de aula. Muitas vezes nas escolas a gente não tem essa oportunidade de debater com o professor de história, de sociologia, de filosofia. Mas que a gente também precisa desenvolver isso em outros assuntos. E aí, a Gilmara, ela propôs da gente começar a assistir vídeos, filmes e fazer debate sobre isso. E aí surgiu o Afroneg. E a gente fazia encontros, falávamos sobre como é a atuação dessas minorias no empreendedorismo. E aí o projeto está aí, a gente está tentando melhorar ele e fazer com que ele continue, né, a florescer no NEG. Nós chegamos nesse desafio, como quebrar o hiato entre teoria e prática. Então nós precisamos pegar o que determina a diretriz da Base Nacional Comum Curricular e fazer com que ela converse com os referenciais de educação empreendedora. O projeto Tutoria, ele é o primeiro projeto que o aluno tem contato no primeiro dia da primeira aula.
e, na verdade, é um choque de realidade para eles, porque é um projeto que acontece lá fora. Que trabalho é esse? São entrevistas que eles têm que fazer com tutores, empresários tutores. Então eles vão ter uma oportunidade que nunca tiveram de conversar profissionalmente com um tutor e absorver deles como gerenciar uma empresa. Na escola a gente está acostumado a ver só aquela coisa básica, matemática, português, química, essas coisas. E quando a gente chega aqui, tem um mundo inteiro que a gente não conhece, é um mundo novo. O NEJ ele consegue aplicar de forma prática o que todo mundo está operando até hoje de forma teórica. Por exemplo, o Bazar das Plugas, ele é o acontecimento de uma empresa de verdade. A ideia é promover um bazar. Os alunos tocam uma empresa desde o momento de preparação dela, com marketing, planejamento, execução e também o momento posterior, que é a utilização da verba. Eles não esperam você sair para começar a colocar em prática, não, muito pelo contrário, dentro do próprio curso já acontece para você realmente viver na prática aquilo dali, sabe? Então foi uma experiência muito bacana. Eu lembro que eu me candidatei pro setor de marketing, né, ser o gerente do setor de marketing, eu consegui ser eleito e foi uma experiência, assim, realmente muito top, porque como eu disse, tinha gente que desacreditou, falou assim, não vai vender nada não, e no final a gente bateu, a meta, se eu não me engano, era 9 mil, nós vendemos 9.500. Isso foi muito gratificante, sabe? E ficou aquela coisa, realmente, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou lá e faço, sabe? Então é realmente essa questão de acreditar em mim, que eu sou capaz de liderar várias outras pessoas, de fazer o negócio acontecer mesmo. E para concluir o curso lá no NEJ, a gente tem que fazer um plano de negócio, né? Então eu fiz isso, trabalhei isso em cima do meu plano de negócio, que inicial era só a palha italiana, só os doces, e trouxe o sanduíche. E comecei a vender os sanduíches, bolo no pote, mousse. Aí uma amiga minha, que eu conheci lá no NEJ, a Catarina, pediu para fazer uma mesa de coffee break para ela. Aí eu fiz, contei a minha história, o pessoal gostou tanto que começaram a pedir esses coffee breaks, né? Mas aí as empresas foram crescendo tanto que eu tive que ampliar o meu negócio, parar de vender aqui no Morro e ficar focado só no coffee break. Aí eu peguei a parte de baixo da minha casa, fiz toda de cozinha, né? Estruturei, telei, pus a janela, tudo telada, azulejado, para poder conseguir pegar mais eventos, né, de coffee break, porque havia muitas empresas, eu tinha contrato com prefeitura e tal. Isso tudo eu aprendi no NEJ. A gente trabalhar com as ferramentas que a gente tem em mãos, com um pouco, né, e fazer o negócio acontecer. Porque se você for parar para você olhar, dentro de uma cozinha, dentro de uma periferia, sem estrutura, eu consegui atender grandes eventos, assim, e atender bem, né, com um serviço de qualidade. O empreendedorismo, as pessoas acham que está ligado somente a criar um negócio, a aproveitar oportunidades ou necessidades. Mas eu tenho para mim que o empreendedorismo é um para além disso. É desenvolver habilidades como coragem, aqueles 3 segundinhos lá, ai meu Deus, será que eu faço? E aí vai lá e faz e vê que dá certo. Encorajar outras pessoas também, acreditar nas pessoas. Não é só empreender para construir alguma coisa, para gerar oportunidades, mas também para me desenvolver. O que eu tenho em mim que eu posso desenvolver e eu posso agregar isso em outras pessoas. Eu acho que o empreendedor ele tem que trazer soluções criativas que ele possa beneficiar ele e a comunidade. E quando eles fazem isso, assim, é incrível como que transforma eles, porque eles se sentem muito capazes de tudo. E isso é muito significativo, sabe? Eles têm um propósito, eles seguem e eles renovam essa esperança da gente que as coisas acontecem de uma forma muito positiva para quem acredita e quem está disposto a empreender. Quando a gente traz essa perspectiva de transformação, consequentemente, a gente vai pensar na transformação coletiva, que é o que acontece muito aqui no Núcleo de Empreendedorismo Juvenil. E a gente vai ver uma juventude que vai começar a empreender, por exemplo, na saúde, porque ele quer a mudança na saúde. Eu vou ter uma empresa aqui que eu vou criar, mas essa empresa eu quero contratar o próprio pessoal da comunidade, porque isso vai gerar transformação econômica, vai gerar renda na comunidade. Então, consequentemente, a educação empreendedora ela vai contribuindo para o empoderamento individual e coletivo. Eu sempre gostei muito dessa pegada do social. E sempre gostei também, depois do NEJ, de empreender. Então eu falei assim, vou juntar o social com o empreendedorismo. E aí a Ed Preta ela nasceu de uma reflexão muito grande da ausência de pessoas negras dentro do mundo da moda, tanto nas passarelas como nos bastidores de toda a indústria. E ela veio com o intuito de combinar tanto a moda, quanto a arte, quanto cultura. E informação para o próximo, gerar informação para o próximo através da moda. Porque a moda dela também pode ser um ato político. E você juntar isso com a arte e ainda empreender em cima disso,
é muito bom. Uma das maiores dificuldades que eu acho que eu tenho até hoje é a questão, por exemplo, de não ter um capital de giro, né? Porque eu comecei com R$50. Falta de mão de obra também para poder me ajudar foram, assim, grandes obstáculos. Mas, em compensação, com R$50 era o que virou uma provológia, né? Vamos dizer assim. Então, mesmo com toda a dificuldade, a gente conseguiu ir superando. Eu acho que muito dessa questão de realmente acreditar, sabe? Porque eu falo que, e é uma coisa que realmente acredito, eu vejo isso, que nós seremos a futura maior loja de chocolates do país. E eu tenho essa visão muito clara, sabe? Assim, de você andando na rua, provocado pra lá, provocado pra cá. Igual aquela concorrência que eu não vou citar o nome. Então, assim, realmente, franquear a marca, espalhar por todo o Brasil, eu tenho isso muito claro. Então, quando vem uma dificuldade muito grande, igual no início desse ano, foi, assim, punk mesmo, sabe? Eu pensar, nossa, não tá vendendo quase nada, tô cheio de dívida, como que eu vou fazer? E eu pensei muito nisso, nossa, eu vou ser a futura maior loja de chocolates do país, isso é normal acontecer, eu não vou desistir agora. Nada é fácil, sabe? Tudo com muita luta, tudo com muita dedicação. E eu represento muita gente aqui na favela, sabe? Que é guerreira, que é, assim, lutador igual eu, que começou do nada. E isso faz com que eu continue, entendeu? E mostrar para outros jovens que estão vindo agora que é possível, velho. Mesmo a gente sem nada, eu não tinha nem panela, cara, não tinha nem tabuleiro. E assim, hoje eu tenho uma cozinha estruturada, né, com todos os equipamentos necessários. E o NEJ abriu as portas, né, abriu as portas pro mundo, assim. Eu quero deixar para as pessoas que a gente é capaz, que você pode colocar seu sonho em prática, que você pode ser protagonista da sua própria voz. Vai ser difícil, mas a gente pode. A gente pode, e é uma questão de trabalhar melhor com os elementos que a gente tem, conseguir pegar aquilo que a gente tem naquele momento e transformar em algo maior que a gente mesmo. Eu quero que a gente possa construir coisas novas. Eu quero ver pessoas negras no mundo da moda, no mundo da publicidade, em todos os ambientes. Eu quero que a gente saiba que a gente pode frequentar isso e que a gente só precisa de dar a mão pro outro para a gente estar nessa luta e ajudando todo mundo a se profissionalizar em questões que você tem vontade, sabe? A palavra que me chama a atenção no perfil dos jovens do NEJ, né, do nosso Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, é gratidão. Junto com essa gratidão, eles têm sempre uma preocupação de levar isso para outros. Eu acho que isso é muito bonito, isso prova que nós estamos formando exatamente aquele cidadão solidário, parceiro, que preocupa com o próximo, e essa é a grande conquista nossa. Eu falo que o NEJ foi como se fosse um casulo onde um ano eu fui transformada, totalmente lapidada, tive contato a uma forma de educação que eu nunca havia tido, e quando eu me formei, eu sentia muito essa vontade de o que mais que eu posso fazer. Essa consciência do empoderamento coletivo, ela ocorre de forma tão orgânica que os próprios estudantes, ao se formarem ou durante a própria formação, eles vão propondo projetos. A gente tem projetos aqui onde os estudantes criam mentorias e tutorias, né, a partir do momento que ele forma, para os estudantes do próximo ano. É até legal parafrasear o Emicida, que é tipo assim, tudo que nós tem é nós. Então, se a gente não parar para poder pensar nessa dimensão, que o que a gente tem aqui é a gente, não só a gente quanto ser humano, mas qualquer vida no planeta, e que a gente depende de todas essas vidas que existem aqui para que a vida, né, do planeta continue a existir, principalmente a vida humana, se a gente não tomar essa dimensão, o negócio vai dar ruim. Então, a gente precisa partir dessa percepção mesmo. Tudo que nós tem é nós, e não só nessa relação humana, mas toda a vida do planeta. O Avante é uma criação de vários ex-alunos do ano passado, que é um grupo de alunos que hoje, digamos que nós damos mentoria para os alunos deste ano. Essa rede de apoio surgiu graças ao próprio NEJ. Com o trabalho legado, a gente aprendeu que, cara, mesmo que pequeno, a gente consegue fazer diferença na sociedade. Se os alunos desse ano iriam passar por uma dificuldade, a gente ficar de braço cruzado seria, tipo assim, tenso. Daí surgiu a iniciativa, sabe, de fato chegar e fazer a diferença, ajudar eles de alguma forma. Nunca foi nos pedido que a gente multiplicasse o que a gente aprendeu no NEJ. Mas eu acho que quando algo é muito transformador na sua vida, você não quer que pare em você, você quer que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que você, porque aí você começa a viajar, cara, quantas Guilherminas, Guilhermes, Poliane estão lá nos bancos das escolas públicas, desanimados, desacreditados, dormindo igual eu dormia, às vezes só precisando de uma oportunidade para poder voar, sabe? E aí foi quando a gente criou Embaixadores da Escola, na época, que foi nosso primeiro programa, que resumidamente era
um programa que os alunos tinham que identificar os principais problemas da sua escola, eles tinham que criar soluções para esses problemas e eles tinham que executar se virando com os recursos que eles tinham. A gente está pegando o que é de essência que tem dentro do NED, dentro do núcleo de empreendedorismo, e levando para dentro dessas pessoas. Então eu acho que os programas que o Embaixadores da Educação executa, né, o Embaixadores da Escola, o Crio Impossível e a Empower, é a maneira mais concreta de pegar essa vontade genuína e transformar em ação. E hoje a gente trabalha de uma maneira organizada, estruturada, focada em metas, objetivos, prazos, tudo que a gente aprendeu lá no NED a gente coloca em prática hoje para realmente conseguir impactar mais alunos. A gente vai chegar em 1 milhão de alunos até 2024. Essa camisa aqui, ela representa muita coisa para mim, porque na primeira vez que eu vesti ela, eu era uma pessoa tímida, não acreditava em mim, achava que eu não conseguiria realizar os meus sonhos, achava que eu não ia conseguir correr atrás das minhas próprias coisas, que eu não conseguiria ser protagonista da minha própria história. E cara, depois que eu comecei a usar essa camisa, depois que eu passei pelo NED, eu vi que eu, de fato, consigo ser o protagonista da minha história. Então, toda vez que tem alguma coisa séria, algum trabalho, alguma apresentação, eu coloco essa camisa porque com ela eu me sinto ainda mais confiante. Uma ideia feliz que vingou e mostrou que quando se dá oportunidade também para as pessoas de menos recursos, das escolas públicas, das periferias, ali também revela pessoas de altíssimo valor. E ainda também uma satisfação hoje de ver que isso se multiplicou, que o SEBRAE, inclusive em outros estados, já colocou unidades à semelhança dessa daqui do NED, com resultados também extraordinários. E já tem pedidos aqui para abrir mais alguns. Então, é a ideia vitoriosa que se expandiu o Brasil afora. O aluno do NED, ele é um aluno diferente. Ele é um aluno que ele vem de diversas realidades. E a nossa principal função aqui é fazer com que esse aluno se enxergue. A partir do momento que esse aluno se vê, se reconhece, ele empodera, nós damos para esse aluno todo o subsídio para que ele possa trilhar, para que ele possa ir construir o caminho dele e protagonizar a própria vida. É a missão dessa escola. É que o holofote ele seja jogado no caminho do estudante e que ele consiga trilhar esse caminho. O NED foi para mim um divisor de águas na minha vida. Existe uma poli antes do NED, uma poli depois do NED. E através dele eu consegui me ver em outros lugares, fazendo coisas que eu nem nunca pensei ou imaginei. Ele me ajudou a ver partes de mim que eu nem sabia que existia. Eu acho que a maior conquista de todas é que a gente conseguiu transformar uma oportunidade que a gente teve em milhares de oportunidades para milhares de estudantes brasileiros. É muito bom fazer parte disso aqui. Aqui eu consigo ser muito mais do que simplesmente uma pedagoga, do que uma educadora. Aqui eu me torno mãe de todos esses alunos. Isso é muito importante. Você sabe que você tem pessoas para te ajudar, que estão ali ao seu redor. Ver eles recebendo o diploma, o certificado, no final do ano e concluindo essa jornada de educação, que é uma jornada muito difícil, mas muito transformadora, foi muito importante para mim. O NED, ele mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu vou levar ele para sempre comigo.